Olá, amigos! Muita luz para todos! Sejam bem-vindos ao programa E Agora? O nosso desejo é levar o consolo e as orientações da doutrina dos Espíritos até o seu coração. A você que nos acompanha, obrigada pelo seu carinho. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. O Espírito Joana de Ângeles nos oferece as seguintes reflexões na obra Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco. Repete a lição equivocada, sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do erro e do acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje, reparado mediante repetição da experiência, é aprendizagem fixada para sempre. Olha que força que Joana nos dá quando nos coloca que quando nós erramos, a espiritualidade, Deus nos dá a oportunidade de refazermos o caminho. Tenhamos confiança em Deus que nos criou simples e ignorantes. Ele já sabia que nós iríamos nos equivocar em muitas situações da nossa existência. O importante é nós termos fé e não pensarmos que o que fizemos é irreparável. Não é assim. Deus vai nos dar a oportunidade de recomeçarmos a nossa lição. Vem comigo agora, meu irmão e minha irmã. Venha para um momento muito significativo, que é o momento da oração. Vamos falar com Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Pai querido, nós agora nos unimos. São muitas mentes e corações te buscando, rogando que as tuas energias de paz, de renovação, sejam derramadas sobre nós. Sabemos, Senhor, que elas estão permanentemente ao nosso entorno, mas neste momento nós nos abrimos para recebê-las. Nós unimos as nossas energias para que possamos identificar a tua vontade, identificar o teu amor, identificar a lei de reajuste, nos ajudando em cada desafio que nós passamos em nossas existências. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos em paz. Ajuda-nos a ativarmos esse sentido que nos faça compreender-te, a existência e o infinito amor em nossas vidas. Ampara toda a humanidade, Senhor. Que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de paz faça pouso em cada consciência e em cada coração. Que assim possa ser. Atentar contra a própria vida é um ato que interrompe terrivelmente o ciclo natural de uma existência. Muitos irmãos veem seus pensamentos serem tomados com frequência pela ideia do suicídio, vivendo num padrão emocional perturbador, repleto de dores. Alguns lugares do mundo são conhecidos por atraírem episódios de suicídio. Mas na Coreia do Sul, uma solução interessante e transformadora tornou a ponte da morte em ponte da vida. Com o uso da tecnologia, sensores de movimento foram instalados ao longo da ponte, para que fossem exibidas mensagens positivas durante o deslocamento de qualquer pessoa, com frases do tipo: como você gostaria de ser lembrado? Ou outra como essa: os melhores momentos da sua vida ainda estão por vir. E ainda outra: veja as pessoas de quem sente saudade. Essas frases transformaram a Ponte Mapo, em Seul, em um ponto turístico e reduziram em 80
85% o número de casos de suicídio. Soluções como esta amenizam os momentos críticos de quem deseja cometer o suicídio. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, através do telefone 141, eu vou repetir, 141, ampara os irmãos em situação de tristeza, angústia ou medo, para afastá-los de pensamentos nocivos. O tema de hoje do nosso programa: penso em suicídio. E agora? Como reverter um quadro de depressão ou de falta de perspectiva? Que tipo de ajuda eu posso buscar? Quais os principais sintomas de um suicida em potencial? Para conversar conosco sobre este tema, nós convidamos a psicóloga e expositora espírita Cristina Brito. Seja bem-vinda, Cristina, ao nosso programa. Eu que já me sinto muito bem-vinda sempre, com o seu sorriso, com o amor dos ouvintes, dos telespectadores que nos assistem. Então é uma alegria estar aqui mais uma vez e principalmente falando desse tema que é tão importante, que nas suas palavras iniciais já destaca, não é? Como é importante, como a alma humana continua precisando de amparo para seguir no seu desafio positivo de enfrentar a reencarnação. É verdade. Vocês sabem que quando eu me sentei aqui para conversar com a Cristina, nós estávamos nos preparando, nós fizemos uma prece antes, todo o preparo da TV Nova Luz é assim, e aí nós estávamos pensando, refletindo na importância dessas reflexões, e nós duas emocionadas, e estamos até agora, eu com os olhos cheios de água, ela também, porque o que nós mais desejamos é que este programa seja repleto de energias para ajudar a todos a terem fé, confiança de que Deus está ao nosso lado e que nada de mal vai nos acontecer, os nossos erros são superáveis. Foi bem selecionado esse texto da nossa querida Joana para nos dar forças, né? E que nós somos a nossa maior ameaça. É isso. Deus vai nos proteger, mas Deus não pode nos proteger do nosso livre-arbítrio. Olha só. Ele pode até tomar ações no futuro, em futuras reencarnações, se tomarmos, vamos dizer assim, decisões de forma contumaz contra a própria vida, de forma sistemática, ele vai tomando a frente com a providência divina, a fim de nos proteger de quem? De nós mesmos. Então vemos companheiros que reencarnam tolhidos totalmente de movimentos, e não dizemos que todos que estão nessa condição são pessoas que estão ligadas à ideia suicida ou suicídios passados, mas é uma forma, um recurso da providência divina em nos proteger de nós mesmos muitas vezes. Olha só, gente, que coisa muito significativa que a Cristina está nos trazendo. Quais são os indícios que já nos ajudam a identificar uma pessoa que tem a tendência de ver o suicídio como uma porta de saída para os problemas? Nós temos um mundo onde nós, hoje em dia, queremos satisfação, né? Então, os sentidos precisam ser satisfeitos, precisamos ter coisas que nos deem conforto material. E a gente vê muito isso também hoje na criança, mas não é só a criança, infelizmente, o adulto também, uma dificuldade de enfrentar frustração. Ou seja, quando a vida não me dá o que eu quero, de uma forma imediata, nós estamos muito imediatistas, porque tudo é muito rápido. Né? Internet, tudo muito rápido. Então, quando nós temos um processo mais longo, mas como mais longo? Você chega, tem o fast food, então tudo é rápido, eu não quero mais esperar para nada. E nós somos imortais. E essa reencarnação, ela é um trecho de algo muito grande, que se liga a algo anterior e a algo que vai vir. E se eu continuo pensando de uma forma imatura, que o imaturo pensa de forma imediatista, não pensa no futuro. Criança não pensa no futuro. Ela quer comer todo o chocolate, os ovos de chocolate, mas é a dor de barriga, ela não quer pensar nisso. E realmente depois chora. O que você falou do ensaio e erro, né? É a forma mais comum de aprendizado. Podia não ser, né? Mas a gente ainda aprende muito caindo. E temos dificuldade de ouvir não.
Temos dificuldade de enfrentar que a vida não está me dando o que eu quero. Muitas vezes com essa dificuldade de ver que Deus nos provê com o que necessitamos e não com o que queremos. Porque Ele nos quer bem, Ele nos ama como a mãe, que vai dar um prato com verdurinha, né? Embora a criança não queira nada que seja verde no prato dela. E vê com uma mãe carrasca, terrível, como você faz isso comigo? E ela vai dizer o quê? Mas meu filho, eu te amo, quero o melhor para você. Nós tivemos um caso de suicídio na França, uma criança de 5 anos, simplesmente porque a mãe negou a ela refrigerante. Ela se trancou no quarto e se matou. Quer dizer, nós estamos vendo que isso é vamos dizer assim, o cúmulo, né? Mas para onde nós estamos caminhando? Quando nós vemos jovens, como os jovens que estão indo se juntar aos grupos extremistas e terroristas, porque não estão decepcionados com o quê? Porque o herói era o jogador de futebol. Então, se eu tenho essa referência tão frágil, ameaçada, quais são os meus valores? Né? Onde eu estou alicerçando os meus valores? Daí, quando eu escuto um não da vida, nada, de repente, pode fazer sentido. Porque o problema não é eu querer a morte. Ninguém quer a morte. As pessoas buscam suicídio fugindo da vida. Então, o nosso problema é falar da vida. Hoje em dia, fala-se assim, a mídia não quer falar sobre morte, sobre suicídio, porque isso pode incentivar o suicídio. Não. Você noticiar suicídios de fulano no lugar tal, isto pode induzir pessoas que estão pensando em suicídio ir lá e repetir aqui. Por quê? Porque deu certo. Então, você diz, não, eu vou fazer o que o outro fez porque ele conseguiu. Então, eu sei que é uma forma certa. Não, isso é uma coisa. Não vamos divulgar que alguém se matou naquele lugar da forma tal, porque isso pode induzir outras pessoas a repetir aquilo. Mas precisamos falar de suicídio. Né? O que está acontecendo? Está aumentando entre crianças, jovens, muita coisa, idosos. Então, hoje você tem alguma... É fácil amar o fácil, não é? É. E é fácil viver a vida fácil. O problema e quando a vida não é fácil? E quando as tempestades chegam? E quando o vento sopra forte? Onde eu me seguro para não ser arrastado? Isso aí é uma coisa que nós precisamos pensar e refletir. Estamos aqui para conversar sobre isso. E eu quero avisar você, amigo querido, amiga querida, que nós estamos ao vivo. Participe, traga a sua dúvida, dê o seu depoimento. É só ligar agora para 0 Operadora 21 3017 9800. Ou mande um e-mail para tvnovaluz@gmail.com. Vou repetir. tvnovaluz@gmail.com. E nós estamos aqui, vamos fazer esse link importante para nós podermos refletir e criar muita energia positiva para ajudar os companheiros que pensam em suicídio. O que as pessoas podem buscar quando elas identificam que elas estão tristes, mas que é uma tristeza que não tem uma razão de ser, ou que tem, mas já se prolonga durante 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses? Primeiro, perceber. É tão difícil, às vezes, simplesmente isso. Porque é tanta coisa externa que chama a minha atenção, eu tenho que dar tanta atenção ao que está fora de mim, que eu não tenho muito hábito de me perceber. Sei que estou insatisfeito, irritado, mas o que está me irritando? O que está me insatisfazendo? Eu vou ter que me voltar para mim. Às vezes fica fácil eu dizer assim, é você que está me irritando, é aquilo que está me irritando. E, de novo, eu busco fora os motivos dessa irritação. Mas o que é que em mim está alimentando isto? É isso que, às vezes, porque vai exigir mais, né? Que é aquele nosso processo de autoconhecimento. Quais são as raízes em mim daquela insatisfação está ficando presa em mim, daquele ressentimento está ficando preso em mim, daquela minha dificuldade em enfrentar a negativa do outro. Então é o nosso, às vezes, nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E a gente não quer abrir mão, e quando alguém nos tira algo que a gente achava que era nosso, vem a frustração. Eu deprimo,
não aceito aquilo. Eu não aceito essa realidade. Às vezes fica difícil você identificar uma pessoa potencial. Porque se ela está numa fase tranquila ou boa, você vai dizer, mas aquela pessoa fez isso, mas ela era uma pessoa tão tranquila, ela era tão de bem com a vida, porque provavelmente ela estava de bem com a vida. Mas pode acontecer uma coisa, né? O marido vai embora, né? Perde-se um ente querido, ou é demitido de forma caluniosa de um emprego que se dedicou uma vida inteira. Então são situações em que a pessoa se sente tolhida, assim, tomada num vácuo, e você não imagina o que alguém vai fazer. É como, por exemplo, você ser assaltado, você não sabe qual é a reação que você vai ter. Você nunca passou por isso, até o dia que você passa. Aí você conhece como é que a pessoa reage. A gente se surpreende até com a gente, que dirá com o outro. Qual de nós, porque suicida, espírita também se suicida, não é? Mesmo sabendo das realidades espirituais. Então, como é que nós vamos enfrentar uma situação que de repente levou alguém ao suicídio numa forma dramática? Será que a gente enfrentaria de uma forma mais amadurecida? Estamos preparados para as grandes tempestades que talvez ainda não tenham batido na nossa vida? Precisamos nos preparar hoje, porque a tempestade não avisa quando vai chegar. Então, você nos dá como primeiro ponto, nós nos olharmos, porque as questões externas, elas são muito convidativas. Sim. E às vezes a gente passa uma vida inteira só tentando ver o externo. Então a gente tem que parar, mergulharmos em nós mesmos, como nós estamos. Tratamento preventivo. Que é o tratamento preventivo. Preventivo. Eu vou cuidar da minha saúde emocional, psíquica, mental, como eu cuido da minha saúde física para evitar doenças no meu futuro. Eu também vou cuidar da minha saúde emocional e psíquica para cuidar da minha saúde emocional e psíquica no futuro. E muitas vezes nós nos damos conta de que temos problemas muito enraizados e precisamos buscar um apoio profissional, sim, gente. Os profissionais são formados para isso, para nos ajudar a nos conhecermos, a percebermos o que está nos trazendo esse sentimento de frustração constante, essa inadequabilidade com as questões da vida. Então nós precisamos buscar, sim, porque é muito difícil nós fazermos sozinhos um processo de autoconhecimento. Então, se temos condições, vamos. E hoje em dia há possibilidade, aquele que quer, as universidades oferecem tratamento gratuito. Isso. Então é só nós irmos buscar. Agora, às vezes a pessoa está tão sem energia, Cristina, que ela não consegue. A oração pode ajudar, porque mentalmente você pode começar a pedir socorro aos mentores. E não é que eles não estejam sabendo que você precisa, é que no pedido de socorro você abre campo vibratório, porque existe o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então eles ficam nos aguardando essa abertura energética, emocional, essa abertura consciencial para que eles possam atuar. Fala mais, o que a gente pode ir procurando, né? A prece é importante, sim, mas se eu estiver muito cansado, eu não consigo nem isso. A questão é como é que eu cheguei lá. De novo a questão do preventivo. A gente às vezes subestima os incômodos da vida. A gente aprende a lidar com o que é incômodo. É como uma pedra no sapato. Eu aprendo a pisar de lado, para não ter que parar agora no meio da rua e tirar a pedra. E vou ficando com aquela pedra, até que um dia ela pode começar a ferir meu pé, dar uma infecção. E aí eu vou buscar, sim, vamos buscar ajuda, mesmo que seja com uma infecção no pé. Podia ter sido antes, mas vai ser com a infecção no pé. Pode ser que aí eu já entre num processo de crise. A ajuda terá que ser mais contundente. Muitas vezes as pessoas ficam assustadas, mas eu vou precisar me internar. Porque a ideação suicida, ela pode chegar num ponto que se eu for para casa agora, eu não vou resistir. A pessoa tem consciência disso. E aí ela fica triste, porque ela terá que se internar. Ou ser internada por aqueles que cuidam dela e que têm o dever familiar de cuidar do frágil, mesmo que seja adulto. Né? Muitas vezes chegam na instituição psiquiátrica, porque é uma instituição psiquiátrica, e lutam contra o fato, porque é uma situação de conflito muito grande. Ao mesmo tempo que eu, vamos dizer assim, não quero ficar aqui, eu sei que se eu voltar
eu vou fazer algo contra mim mesmo, mas a pessoa está tão perdida, ela perdeu os parâmetros do bom senso, ela está em crise. Isso não é nada que não possa ser resolvido. Pode. Sempre pode. Tem um ditado que diz que enquanto há vida, há esperança. É claro que nós somos imortais, mas falando da vida física, se nós estamos aqui, nada para mim dá certo. E acabou, tudo acabou, nada acabou. Se eu estou aqui, nada acabou. Nós estamos em pleno caminho. Mas isso é uma ideia, não é? É uma ideia que chega. Tudo acabou, tudo acabou. E eu fico alimentando. Todos nós podemos ter um dia de desânimo. Ai, se eu fosse hoje embora, sabe que eu não chorava? É um dia de desânimo. O passarinho pousa na cabeça. Mas eu posso evitar desse passarinho fazer um ninho. E nesse caso, é um abutre terrível, não é um passarinho. É verdade. Então eu tenho que cuidar muito bem disso. E você falou muito bem de buscar ajuda. Nós temos não só ajuda profissional, nós temos os familiares que às vezes não sabem do que está acontecendo. Tá certo que é aquela história, eu não pergunto, porque se eu perguntar, às vezes vem com um problema, e eu já tenho tantos, né? E a pessoa ainda traz os dela. E às vezes a gente não entra em diálogo com a família, porque está todo mundo tão voltado para os seus problemas, e que a gente mora junto e não se comunica. E muitas vezes os familiares são tomados de surpresa com uma tentativa de suicídio ou mesmo suicídio de um ente querido que mora na mesma casa. Mas como? Estava realmente muito quieto ou muito quieta. Ficava muito tempo no quarto, não queria falar. São sinais. Será que eu consigo ver? Porque são sinais silenciosos. O pedido de ajuda, ele não chega com socorro, me ajude, estou pensando em me matar. Não. Muitas vezes a pessoa começa a ficar calada, quer dormir muito com um perfil do depressivo, né? De alguns casos de depressão. Mas ela vai ficando, vamos dizer, ela vai interagindo, mas ela vai ficando cinza. Ela vai perdendo as cores. É como se ela já começasse a sair da vida. Será que a gente consegue? Isso é tão importante para quem convive com essa pessoa, perceber os sinais, tentar conversar e buscar dela, tipo assim, o que está acontecendo? Não, porque olha, essa vida não está fazendo sentido. São frases de suicida. Mas eu preciso conversar para tirar essas ideias, que elas sejam verbalizadas de alguma forma. Certo. E vamos lá, como é que nós podemos fazer para ajudar quando nós identificamos, às vezes, um filho, um amigo, que é uma pessoa muito fechada, não se abre com facilidade e não vai se abrir totalmente para você, mas você percebe que ele começa a dizer, essa vida já não tem mais sentido. E isso, às vezes, até jovens falam isso, porque não está a vida se apresentando do jeito que eles tinham planejado ou fantasiado na infância ou na primeira juventude. O que nós podemos fazer para ajudar? Agora você está falando daquele que vai dar ajuda. Aquele que vai dar ajuda. Você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, certo? Mas você não pode responder pela pessoa, pode? Isso aí é uma questão grave. Não é? Então você, se ela estiver em crise, você vai promover internação, você vai estar com ela, você vai botar grade na janela, você vai buscar conversar, você vai estar atenta, levá-la para sair, você vai fazer tudo para ajudá-la. Mas você não vai poder decidir por ela. Então, muitas vezes, por mais atenção que você dê, a pessoa pode, mesmo assim, se deixar levar pela ideação suicida e tentar ou chegar a concluir o ato suicida. E muitas vezes os familiares se sentem responsáveis, quer dizer, como que eu não consegui, como que eu não cheguei a tempo, eu fiz o que eu podia. Porque nem Deus nos substitui no livre-arbítrio. Não. Então, o que nós podemos fazer? Exato. Né? A gente vai ter que estar de olho mesmo, envolver, buscar as questões espirituais também, e sobre elas nós vamos conversar daqui a pouco com a Cristina. Gente, nós temos uma participação da Georgette de Curicica, no Rio de Janeiro. Georgette, um beijo para você. Ela diz vai para o começo, Henrique, que eu não estou conseguindo ver o que está dito aqui no TP. Tá.
Ela diz que agora consegue ver o programa na internet e que ela está adorando a presença da Cristina Brito e realmente a cada dia sempre tem uma nova luz comigo, com a equipe, com esse material e também com a parte espiritual desse maravilhoso programa. Ela diz que está grata a todos e deseja-nos muita paz. Muito obrigada, minha querida, nós ficamos muito felizes em sermos úteis, estamos juntos, nunca se sinta sozinha, tá bom? Bem, nós vamos agora fazer um rápido intervalo, mas antes, acompanhe o musical Ave Maria, de Saulo Lauca, do Rio de Janeiro. O lançamento do Clube de Arte este mês é o DVD Bezerra de Menezes, Benfeitor da Humanidade. Adolfo Bezerra de Menezes, nascido em 29 de agosto de 1831, em Jaguaretama, é um legítimo representante do Cristo e benfeitor da humanidade. O Clube de Arte e a TV Nova Luz reuniram em um DVD histórico um pouco da vida e obra de Bezerra de Menezes. São depoimentos musicais, imagens e entrevistas que registram os momentos marcantes de sua encarnação no Brasil. Os historiadores Luciano Klein, do Ceará, e Jorge Damas, do Rio de Janeiro, ofereceram importante contribuição com o fruto de suas pesquisas e análises. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.
Arte traz para você este mês mais uma promoção imperdível. O DVD Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com Gerson Monteiro e Berenice Lima. Mais o livro Meninas do Barulho, a história real das irmãs Fox, de Lamartine e Palhano Júnior. Mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Nós estamos de volta. A loja virtual do Clube de Arte, ela está sempre com desconto. Gente, isso é tão importante porque é um material tão bom. Lá você encontra CDs, DVDs, livros, revistas, com esse conteúdo espírita seguro realmente, conteúdo espírita de qualidade. E é um conteúdo capaz de nos trazer paz íntima, nos ajudar a refletir sobre os desafios da vida, sempre à luz do Evangelho de Jesus, renascido na doutrina espírita. Consola, mas também traz uma energia imensa. As músicas dos CDs, fantásticas, são verdadeiras orações. Você coloca na sua casa e você percebe claramente uma mudança na psicosfera, no ambiente. Parece que todo esse material está realmente repleto de todo o amor que a doutrina espírita tem a nos dar, que esses espíritos nobres têm a nos oferecer. E olha, é simples, é um material totalmente ao nível daquilo que a gente possa adquirir. É 0 Operadora 21 3017 9800. Ligue agora, 0 Operadora 21 3017 9800. Você também pode adquirir acessando loja.clubedearte.org.br. Eu vou repetir, loja.clubedearte.org.br. Com isso, você está levando um presente de luz para a sua casa, para os seus amores, auxiliando na manutenção da psicosfera do seu lar, na criação de camadas fluídicas protetoras para a sua casa, para a sua mente, para o seu coração e a dos seus amores. E, ao mesmo tempo, você vai estar nos ajudando a manter a programação espírita na rádio e na internet. Olha que coisa boa, é um ciclo de luz maravilhoso e é nisso que nós estamos nos encontrando. Eu estou conversando com a psicóloga Cristina Brito, nós estamos falando sobre um tema da maior atualidade e importância para as nossas vidas, que é o suicídio. O que a doutrina espírita tem para nos trazer também a respeito do suicídio, o que nós podemos fazer para identificar pensamentos suicidas em nós e nas pessoas que nos rodeiam, para auxiliá-las. Uma das coisas que nós precisamos pensar, e nós estávamos conversando aqui, a Cristina estava falando comigo, é no que a família que recebe aquela criaturinha tão tenra, aquele nenenzinho, o que ela pode fazer para já ir vacinando esse neném contra essas dores, desses pensamentos, dessas mágoas. O que nós podemos fazer, Cristina, para ajudar essas crianças que chegam na nossa família? Bom, primeiro, que está sendo um desafio, é ensinar a criança a ouvir não. Que ela saiba lidar com a frustração. As nossas crianças estão com muita dificuldade de lidar com a frustração, de ouvir o não. Elas se sentem muito mais fortes, talvez porque hoje em dia os pais têm que negociar mais, porque todos trabalham muito, não é? Existe menos tempo junto, então às vezes elas ficam com outras pessoas que não ajudam nessa, vamos dizer assim, como você falou, a questão da vacina, né? Porque o que acontece? Se eu recebo um não desde pequeno e o não vai com a sua explicação natural, meu filho, não pode isto, porque isto, isto e isto. Você não pode ter isto porque a mamãe não tem dinheiro para comprar isto. Mas vamos tentar, vamos ver com o tempo. Olha, você não pode comer isto porque você tem intolerância à lactose. E se você comer isto, você vai passar mal. Ou então você tem diabetes. Crianças têm diabetes, tem que passar por essa experiência. E outras tantas limitações que vêm, que é importante. Não, você não pode ficar acordado até tarde porque você tem aula amanhã de manhã. Mas isso
desde pequeno, conversando, dialogando, para que o limite, o não seja algo pessoal. Né? Eu não quero te confrontar, eu não quero te cortar, eu não quero ameaçar os seus desejos. A gente tem que saber viver. Viver é contemporizar com situações que não são situações que nós desejamos, mas que estão aí para ser vividas. Elas estão aí para nós aprendermos a conviver com as situações difíceis. Eu não convivo só com o que eu quero. Porque o desenvolvimento da nossa emoção, do nosso raciocínio, a maturidade, ela só chega com os enfrentamentos dos desafios. Se a gente fosse viver uma vida sem desafios, sem problemas, realmente não daria certo. E muitas vezes também, você veja, a criança tem que passar por esse aprendizado. Mas será que os pais estão aptos para ensinar isso? Como é que eles lidam com a frustração? Como é que está a autoestima desse pai e dessa mãe? Então, a gente vê que muitas vezes a criança chega com um problema num consultório. Ela chega com um problema reflexo dos problemas dos seus pais. Então, a gente precisa cuidar dos pais, porque também já foram crianças e que muitas vezes foram acumulando situações não resolvidas ou mal resolvidas, porque é importante que essas pessoas estejam o melhor possível para poder ajudar esse que está chegando. Isso é um ponto importante. É muito sério tudo isso, é verdade. E o que a doutrina espírita nos fala acerca do suicídio? Bom, estamos reencarnados. Essa reencarnação é uma oportunidade que nos chega e faz parte de um planejamento maior do nosso crescimento. É como você dar entrada numa escola e nessa escola você sabe que se for de ensino fundamental, digamos, você vai ficar 9 anos ali. Então você vai, no final do primeiro ano, a direção toda da escola sabe que você vai ficar o 2º ano, o 3º ano, o 4º ano. E se você repetir de ano? Não tem problema. Você repete de ano e depois vem o 2º ano, o 3º ano, o 4º ano. Nós reencarnamos com uma proposta macro, uma proposta plural, de muitas encarnações para atingirmos uma gama de objetivos que nos levarão à perfeição revelativa, que é o projeto de Deus feliz para todos nós. Agora, como é que nós nos levamos como alunos dentro dessa escola? Como é que nós nos comportamos? Cabulamos aula? Somos dedicados? Somos desatentos? Somos indisciplinados? Atendemos ao professor? Ignoramos a sua presença? Da mesma forma a gente vai ver na reencarnação isso acontecer. O nosso perfil vai apresentar como é que eu lido com a ideia de estar aqui nessa conjuntura. Eu estou inserido num contexto e dentro desse contexto eu consigo perceber que eu preciso tirar o melhor para passar para o 2º ano bem? Ou eu vou aproveitar esse primeiro ano como se ele fosse o único ano da minha vida? Oi? Não faz muito sentido, mas se uma criança disser isso para você, você vai dizer assim, meu filho, você está sem noção. A vida na escola não é isso, não. E, no entanto, aqui nós ainda temos a visão materialista, onde as pessoas estão vivendo em pleno primeiro ano, ou 2º, ou 3º, achando que esse é o único ano dentro da série de anos que elas vão viver. E aí eu faço escolhas equivocadas, levadas por essa ideia. Não, é só isso aqui. Não tem mais nada. Ah, não, se tiver eu nem quero saber. Olha que nível de maturidade. Se tiver, eu não quero saber. Por quê? Se tiver e eu souber e aceitar, isso vai mudar o meu grau de relação. Eu vou ter que passar a ser um aluno mais atento, eu vou ter que me dedicar mais, e de repente não é isso que eu quero ainda. Às vezes eu preciso repetir de ano para me tornar um aluno dedicado. Quantas vezes eu me levar a repetir de ano? Deus não tem nada a ver com isso. Ai, por que Deus permite? Deus oferece, como você bem disse no início, oportunidades de recomeçar. Quantas? Infinitas. Agora, quantas vezes a gente vai ficar querer repetir o mesmo ano, indefinidamente? Fato é, e está no Livro dos Espíritos, o mal, que é a imperfeição, cansa.
E quando cansar, aí a gente vai dizer assim, agora eu vou. Porque o mal não tem energia própria, ele não é criado por Deus, ele é o resultado dos nossos vazios, dos nossos equívocos. Então cansa mesmo, chega um momento que aquela energia inicial que nós colocamos em algo que não é correto, ela vai se desmanchar, porque não tem aquele alimento divino, ao passo que as nossas boas decisões, os nossos trabalhos levados ao bem, todos eles já estão dentro de uma energia infinita, que é a energia do amor de Deus. Agora, muitas vezes, quando nós temos um padrão de pensamentos voltados, a gente começa a abraçar esses padrões negativos, a gente acaba atraindo ou abrindo campos para entidades necessitadas que nos desejam prejudicar. Como é que isso acontece? Vamos falar um pouquinho da obsessão, que pode conduzir uma pessoa ao suicídio? Sim, a nossa mente, nosso pensamento se irradia como as ondas do rádio, todos os pensamentos, todas as mentes. Então eu vou entrar em sintonia com as faixas de onda compatíveis com a minha, a mesma frequência. Se eu estiver pensando coisas de baixa frequência, eu estou pensando que a minha vida não faz sentido, ou seja, são pensamentos de tristeza, de revolta, de desânimo. Isso vai fazer com que eles pesem. No que pesam, outras mentes vão começar opa, tem alguém entrando aqui algum rádio aqui entrando na minha frequência. Está pensando em se matar. Bom, eu estou mesmo no nível da perturbação, porque são mentes sofredoras, e você disse muito bem, mas são mentes sofredoras sem consciência de que sofrem. Nós as consideramos sofredoras e infelizes. Mas elas se consideram poderosas e capazes de, vamos dizer assim, como na gíria, tocar o terror. Como aquelas pessoas que estão lá chefiando o crime. São sofredoras. São espíritos sofredores. Vão ao desencarnar para lugares de sofrimento. Mas não se consideram. Os desencarnados são do mesmo teor. Nós os reconhecemos como sofredores, mas eles são extremamente perigosos. Extremamente perigosos. Porque eles veem alguém frágil e tiram proveito disso. Você está pensando? Não. Vai lá e pula. Pula. Pula porque a tua vida não faz sentido. Pula porque, quer saber, ninguém gosta de você, não. Por isso essas frases na ponte... sabe? Até o último minuto você fica lá com aquela monoideia, pula, 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 e de repente vem uma frase que passa, lembre de quem te ama, e aquilo te detém e te tira daquele transe, porque é quase um transe. Algo assim meio junto à hipnose, né? Isso, que você fica, aí você, peraí, lembrar de quem? Aí você lembra, naquela fração de segundo é o que é necessário para você... Peraí, aí é a espiritualidade superior, né? Que está ali do nosso lado. Só que nós ficamos surdos a ela, porque nós estamos num outro teor de vibração, acessíveis às mentes perturbadas. Então, quando a gente vê uma frase dessa, é alguém que possa chegar levado pela espiritualidade amiga, que olha para a gente e fala assim, o que foi que está acontecendo? Como nós atendemos uma jovem, uma vez, que estava de saída de uma reunião pública, e nós fomos abraçá-la, e nesse dia, interessantemente, nós íamos falar de um capítulo do Evangelho narrado por João, e aí começamos a falar e só começamos, porque a palestra foi sobre suicídio. E a gente não entendeu nada. Chegou no final, uma moça linda veio nos abraçar, e eu falei para ela assim, abraçada, assim, tão linda, mas sempre com um sorriso tão triste. Ela desabou em pranto. Aí eu ofereci para conversar com ela e ela disse que ela ia chegar em casa e ia cometer o suicídio. Olha só, Cristina. Hoje, graças a Deus, ela está bem. Foi um momento de crise. A espiritualidade percebeu. Nós somos instrumentos da providência divina. Todos nós somos. Todos nós. E eles se valem disso para que nós sejamos aquela frasezinha da ponte de Seul. Cada um de nós pode ser. E cada um de nós, se estivermos atentos, podemos ajudar a diminuir esse índice que está tão assustador. E o que a casa espírita pode oferecer para as pessoas?
Então, nós falamos aqui, a reunião pública, ela é, no dizer do mentor do livro Nos Domínios da Mediunidade, que uma reunião pública é uma reunião de desobsessão coletiva, porque ela nos oferece novas ideias para entrar no lugar daquelas outras que estão poluindo a nossa mente. Então nos trazem ideias de força, de coragem, de bom ânimo, as ideias que o Evangelho nos traz, iluminadas pela doutrina espírita, e no final nós temos o passe. Então essa terapia pelo passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno, então todos esses recursos, a irradiação, o trabalho de prece que é feito nas casas, aqueles que estão nos seus lares, que estão nos hospitais, as reuniões mediúnicas. Então, todo esse trabalho de assistência espiritual é oferecido pela Casa Espírita. Então, juntamente, não substitui o trabalho profissional de suporte, mas, paralelamente, é importantíssimo. Então, nós temos um apoio psicológico, se necessário, sim, psiquiátrico, o apoio espiritual da Casa Espírita, o apoio familiar. É uma rede, né? É uma rede de recursos para assistir aquele que está necessitado. Isso é muito bom nós sabermos aproveitar todos esses recursos. Muito obrigada, Cristina, pela sua presença aqui no nosso programa. As suas palavras finais. A vida é uma bênção e que a gente não precise viver a escolha contrária para descobrir isso. Porque, infelizmente, ou talvez felizmente, porque nós somos imortais, a grande tristeza de um suicida é descobrir que desperdiçou uma excelente oportunidade de vivência, que diante do suicídio ninguém morre. Vamos orar pelos irmãos que partiram com esperança para transmitir a eles esse bom ânimo, porque eles ficam muito alquebrados. Com certeza. Então, é isso. Muita paz a todos. Bem, nós temos uma participação do Ricardo, do Catete, no Rio de Janeiro. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Ele diz que é importante a conscientização das pessoas de que o mundo não termina, o suicídio não termina o problema. Por isso, é muito importante a divulgação dos agentes de ajuda como CVV, as casas espíritas, os médicos, como meio de amparar as pessoas necessitadas. E um dos grandes meios também é nós orarmos e fazermos as nossas visualizações. E eu vou convidar você para um momento de visualização hoje, em especial no tocante a essa questão do suicídio. Vamos lá? Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire. Ao expirar, você já sente a descontração de todos os músculos do seu corpo. Acalmar o corpo é muito importante. Inspire novamente, retenha o ar e expire relaxando ainda mais. Com o seu corpo relaxado, você pode até imaginar que está caminhando por um lindo jardim que vai dar numa grande cachoeira, uma cascata de luz, de um vapor energético, curador e ao mesmo tempo libertador. Neste lugar, você pode sentir o aroma daquela água ao redor, o aroma também das flores próximas. Você vai sentir uma presença infinitamente amorosa, que é a presença de Jesus. Este santuário da sua alma é um recanto especial, intrapsíquico, no qual você pode se relacionar com os espíritos nobres que orientam a sua existência. Aí você tem Jesus de Nazaré, cujo psiquismo e amor nós evocamos para este momento tão significativo. O Mestre estende as mãos a você para conduzi-lo até aquela cascata. Vá sem medo, vá,
sinta as mãos de Jesus sobre as suas. Observe o sorriso doce e convidativo do Senhor e perceba que do olhar de Jesus um amor infinito extravasa. Vá, entre nessa cascata luminosa e perceba que esta água do plano espiritual tem o poder de neutralizar pensamentos negativos, formas de pensamento malsãs e igualmente desfazer ligações magnéticas negativas que tenham se instalado ao longo dos anos. Nós pedimos neste momento aos benfeitores espirituais responsáveis por este programa que levem, que conduzam até você as energias que você necessita para integrar-se com esta água luminosa e com a presença de Jesus em sua vida. Sinta que os seus poros permitem a captação desta energia que penetra por eles e vai trabalhar em todos os níveis energéticos do seu ser, no seu corpo físico e no seu perispírito, desfazendo energias espirituais perturbadoras que possam ter atraído entidades perversas para o seu campo de ação existencial. Neste momento, nós rogamos aos benfeitores espirituais que desfaçam todas as ligações energéticas perturbadoras, todas as energias de pensamentos inoculados em você que possam estar trazendo tristeza, inconformação, mágoas, ressentimentos, quaisquer tipos de perturbação que estejam causando dificuldades existenciais. Perceba-se em plenitude, sinta a alegria, a harmonia, o equilíbrio que essas energias trazem. Você poderá se manter o tempo que desejar nesse estado de paz, sentindo essas energias poderosas que vêm diretamente da mente de Deus trabalhando em você. Repita essa meditação à noite quando você for dormir e várias vezes, todas as vezes que você sentir necessário. Cuide-se bem, meu amigo, minha amiga, e seja feliz. O lançamento do Clube de Arte este mês é o DVD Bezerra de Menezes, benfeitor da humanidade. Adolfo Bezerra de Menezes, nascido em 29 de agosto de 1831, em Jaguaretama, é um legítimo representante do Cristo e benfeitor da humanidade. O Clube de Arte e a TV Nova Luz reuniram em um DVD histórico um pouco da vida e obra de Bezerra de Menezes. São depoimentos musicais, imagens e entrevistas que registram os momentos marcantes de sua encarnação no Brasil. Os historiadores Luciano Klein, do Ceará, e Jorge Damas, do Rio de Janeiro, ofereceram importante contribuição com o fruto de suas pesquisas e análises. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês mais uma promoção imperdível. O DVD Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com Gerson Monteiro e Berenice Lima.
mais o livro Meninas do Barulho, a história real das irmãs Fox, de Lamartine Palhano Júnior, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.